Saudamos aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, número 11, com o título Eventos Finais. Antes vamos orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, pedimos humildemente que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo para entendermos esta lição de número 11 sobre os eventos finais. Que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor prepare o nosso coração para a mensagem que o Senhor tem para nós como teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eventos finais está falando sobre o capítulo 23 e o capítulo 24 de Mateus. Quando eu li aqui o capítulo 23 de Mateus, percebi que tem pelo menos 7 ais pronunciados por Jesus. Então eu diria que o capítulo 23 é um capítulo muito pesado, proferido por Jesus. Porque antes dele falar sobre a escatologia do capítulo 24, ele pronunciou um sermão pesado contra a liderança, contra os líderes da igreja de Deus naquele tempo. No capítulo 23, ele os chama de guias cegos. Cegos não porque não tivessem olhos, mas cegos porque não queriam enxergar, não queriam ver o Messias que estava diante deles. E então, aqui no capítulo 23, verso 13, nós encontramos então o ai, mas ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. Depois no verso 15, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. E agora no verso 15, ai de vós escribas e fariseus, hipócritas. E então no verso 16, ai de vós condutores cegos. E assim vai, vemos também no verso 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã e o cedro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E no verso 25, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e da iniquidade. No verso 27, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. E então no verso 29, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E assim Jesus Cristo continua falando no capítulo 23, e termina o capítulo 23 dizendo: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Na mente de Jesus, quando ele dizia sobre esta geração, estava se referindo a esta geração. Não podemos interpretar a palavra geração pronunciada pela boca de Jesus de uma forma a esconder a verdade que ele mesmo estava proferindo. Porque Jesus estava falando àquele povo que estava ouvindo o seu sermão do capítulo 23 e disse: isto que eu estou dizendo vai acontecer nesta geração, ou seja, sobre vocês que ainda estão vivos. Por isso, no verso 37, Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não o quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserto. Esta geração está se referindo a esta geração que contemplaria a destruição do templo. O templo seria destruído, mas também o templo ficaria deserto, porque na morte de Jesus o véu rasgou de cima a embaixo, separando o lugar santo do Santíssimo. E ao rasgar-se aquele véu, caducou, terminou toda a função, toda a tipologia do santuário da terra, porque Jesus Cristo, ao subir ao céu, ele inaugurou o santuário do céu. Portanto, Jesus diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Está falando sobre a desolação do templo, está falando sobre a profecia dos 490 anos, quando terminou no ano 34 e o povo de Israel deixou de ser a nação escolhida de Deus. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que venha em nome do Senhor. E agora no capítulo 24, Jesus começa falando sobre as profecias da destruição de Jerusalém e também as profecias da sua segunda vinda a esta terra. Entendam, meus queridos,
que Jesus Cristo fez do capítulo 24 de Mateus o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Eu gosto de chamar o capítulo 24 de o Apocalipse dentro dos Evangelhos. Aqui nós vamos encontrar no capítulo 24, verso 1 a 14. Vamos destacar esses textos que temos aqui, do verso 1 até o verso 14. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? O templo era o orgulho da nação judaica. E Jesus disse: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo começou primeiro falando da destruição do mundo. Ele começa falando da destruição do mundo, e depois falou da destruição de Jerusalém, e depois voltou a falar da destruição do mundo. Jesus Cristo misturou a primeira vinda dele e a destruição de Jerusalém com a segunda vinda dele a esta terra. O verso 3 diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, a segunda vinda de Jesus e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está falando da segunda vinda de Jesus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está falando dos sinais da segunda vinda de Jesus. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sinais da segunda vinda de Jesus. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Guerras, pestes, terremotos. São sinais de que o fim está próximo. E o verso 9: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, um traindo o outro. Entre os irmãos haveria traição. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Existiriam falsos profetas? Sim, porque existem profetas verdadeiros. E o verso 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A multiplicação do pecado esfria o amor. A hibernação do amor, o congelamento do amor e da misericórdia seria um dos sinais do fim, pela multiplicação do pecado. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O evangelho deve ser pregado através não só da palavra, mas do testemunho de cada crente, do testemunho da vida e obra de cada filho de Deus na terra. E o verso 15, Jesus então fala da destruição de Jerusalém. Agora, o foco de Jesus é a destruição de Jerusalém a partir do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Percebam, queridos, que a lição de segunda-feira pede para que leiamos os versos de 1 a 14, falando dos sinais do fim. E agora, na lição de terça-feira, a destruição de Jerusalém são os versos 15 até o verso 22. No verso 15, Jesus começa falando da abominação desoladora. Interessante que a abominação desoladora é mencionada por Daniel no capítulo 11. E no verso, vamos ver, capítulo 11 de Daniel, capítulo 11 e o verso 31. E sairão a eles uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Abominação desoladora da qual falou Daniel. Capítulo 12 fala de novo da abominação desoladora, capítulo 12 e o verso 11. E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A abominação desoladora da qual falou Daniel. É a isto que Jesus está se referindo.
abominação desoladora, da qual falou Daniel, foi usada por Jesus Cristo, aqui no capítulo 24, verso 15, foi usada para anunciar o cerco de Jerusalém. Interessante que Jesus interpretou a abominação desoladora como sendo o cerco de Jerusalém. O cerco de Jerusalém ocorreu no ano 70 da nossa era. Por isso Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Nestes versos, Jesus está falando especificamente da destruição de Jerusalém, onde morreram mais de 1 milhão de judeus, mas não morreu nenhum cristão, porque Jesus falou sobre Jerusalém cercada como um sinal de que os cristãos deveriam fugir para que não fossem mortos. Interessante que, quando Tito veio e cercou Jerusalém, os cristãos se lembraram da profecia de Jesus e queriam fugir, mas não podiam fugir. Mas Jesus disse: quando virdes Jerusalém cercada, fujam. Então Nero suicidou. E quando Nero suicidou, Vespasiano, pai de Tito, enviou um recado para Tito dizendo: eu vou precisar do exército romano para me tornar imperador. Levante o cerco, tire o cerco de Jerusalém e volte com o exército para Roma. Vou precisar de você. Foi quando Tito então tirou o cerco de Jerusalém e começou a voltar com o exército para Roma. Depois de algum tempo veio o comunicado de Vespasiano para o filho, dizendo: não precisa mais voltar, porque eu já me tornei imperador de Roma. Agora Vespasiano era o imperador de Roma. E a ordem era para que Tito voltasse para Jerusalém e cercasse novamente Jerusalém. Então Tito voltou. Quando pela segunda vez Tito cercou Jerusalém, não havia nenhum cristão mais dentro de Jerusalém. Todos fugiram, obedecendo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Mateus 24:15 está falando de quando Roma cercou o povo de Deus. Aqui no livro no livro Grande Conflito, no livro Grande Conflito, na página 20 e... deixe-me ler para você, na página 25 e 26. Grande Conflito, página 25 e 26. A profecia que ele proferiu, que Jesus proferiu, era dupla em seu sentido. Quando nós dizemos que as profecias da Bíblia não podem ter duplo significado, nós perdemos muito da profecia. Porque Jesus proferiu uma profecia com duplo sentido. Ellen White fala na página 25, a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. E aí na página 26, Deus falou através da sua serva, dizendo: quando os estandartes idolátricos romanos fossem arvorados em terra santa, a qual se estendia por alguns estádios fora dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Deus falou através da sua serva que os estandartes idolátricos romanos plantados em terra santa, cercando o povo de Deus em Jerusalém, deveria ser o sinal para a fuga. Isto tem duplo significado, dupla aplicação. Agora na página do mesmo livro, Grande Conflito, na página 35. Página 35, veja o que Deus fala. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigi-los segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem ao seu controle. E agora no finalzinho da página 36 diz: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Você entendeu, meu querido irmão? Uma profecia, o que significa uma profecia com dupla aplicação? Vou repetir, página 36 do Grande Conflito.
a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. A última desolação, a última grande perseguição, quando novamente Roma vai cercar o povo de Deus. Roma, sempre Roma. Quem dominava o mundo na primeira vinda de Cristo e na morte de Cristo era Roma. Quem estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus será Roma, sempre Roma. Roma cercou o povo de Deus, cumprindo a abominação da desolação, da qual falou Daniel, e Jesus Cristo aplicou-a em Mateus 24:15 para o cerco do povo de Deus, pelo exército romano. Quando plantaram os estandartes idolátricos romanos, aquela bandeira que era um sinal de adoração ao sol, foi plantada em Terra Santa. Esta profecia tem dupla aplicação, vai se cumprir com o povo de Deus no tempo do fim, quando Roma plantará novamente no meio do seio da cristandade o seu estandarte idolátrico romano, que não é outro senão o decreto dominical. A lei que manda observar e santificar o domingo. A obrigatoriedade para se guardar o primeiro dia da semana em adoração ao sol. É o estandarte idolátrico romano que será plantado no meio do povo de Deus. Quando isto acontecer, Jesus Cristo falou, e Ellen White está falando, é o sinal da fuga. Bom seria se estivéssemos vivendo fora das cidades antes disso. Mas quem ainda estiver vivendo na cidade, este é o último sinal para fugir das cidades. O estandarte idolátrico romano é a Sunday Law, é a lei dominical. Esta profecia tem dupla aplicação. E aqui nós lemos agora na página 37. Na página 37. Vamos ler ainda o último pedacinho da página 36. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou a pés a sua lei, quando a lei de Deus for abolida na face da terra. E quando isso vai acontecer? Quando a lei de Deus será abolida na face da terra? Quando sair o decreto dominical. Então os horrores da destruição de Jerusalém novamente ocorrerão. Mas o povo de Deus foi protegido naquele tempo? Sim. E agora o povo de Deus será novamente protegido. Na página 37, então, do grande conflito, lemos no final da página: assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Duas aplicações. E lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Declara Jesus, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações. Queridos, aqui nós temos no livro Maior Discurso de Cristo. Nesse livro, Maior Discurso de Cristo, na página 105, nós lemos: a ruína de Jerusalém era um símbolo da ruína final, que assolará o mundo. As profecias que tiveram seu parcial cumprimento na queda de Jerusalém têm mais direta aplicação aos derradeiros dias. A profecia de Mateus capítulo 24, essa profecia teve um parcial cumprimento na destruição de Jerusalém. Porém, a serva de Deus, Ellen White, fala, tem uma mais direta aplicação aos derradeiros dias. Nós temos que entender como sendo uma profecia para o tempo do fim, porque esta é a aplicação mais direta e que diz respeito aos nossos dias. Aqui lemos, no capítulo 24, verso 15 até o verso 22, nós vamos encontrar o momento exato quando Jesus mudou o foco de Jerusalém e a sua destruição para os últimos dias. Você pode ver ainda na lição de terça-feira, quando Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Esse texto já pode ser aplicado tanto para a fuga do povo de Deus no ano 70, como também para a fuga do povo de Deus no tempo do fim, quando for aprovada a lei dominical.
Mas o verso 21 e 22 não tem como aplicar a Jerusalém. Claramente o verso 21 e 22 está falando da última grande angústia que haverá sobre a terra, qual nunca houve e jamais haverá. Eu pergunto para você, quantas angústias qual nunca houve e jamais haverá, quantas angústias destas existem? Só pode existir uma, angústia qual nunca houve e jamais haverá. Lemos então Mateus 24, verso 21, porque haverá então uma aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É uma só grande angústia como nunca houve e jamais haverá. E esta é chamada em Apocalipse capítulo 7 de a grande tribulação. A perseguição do povo de Deus no tempo do fim começa com o decreto dominical, quando o estandarte idolátrico romano for plantado no meio da cristandade e a lei de Deus for abolida e pisada a pés. Agora, queridos, esta angústia da qual nunca houve, também é falada em Daniel capítulo 12, verso 1. A mesma angústia mencionada por Jesus, ela foi mencionada por Daniel capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Daniel 12, 1 está falando da angústia qual nunca houve e jamais haverá. Angústia do tempo do fim, que começa com a lei dominical, atravessa o momento do fechamento da porta da graça e vai seguindo após o fechamento da porta da graça. Nós chamaremos esta angústia de Jacó, enfrentando então o decreto de morte e a perseguição do povo de Deus e as pragas, e esta grande angústia vai durar até a volta de Jesus, quando Jesus Cristo nos libertará todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Aleluia por isso. Agora, queridos, nós vemos agora, ainda na lição de terça-feira, o verso 22. Mateus 24 e o verso 22. Falando desta angústia qual nunca houve e jamais haverá, verso 22 explica: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Especificamente sobre a angústia qual nunca houve e jamais haverá, que não se aplica ao passado, mas ao futuro, está falando que estes dias serão abreviados por amor e por misericórdia de Deus a favor do seu povo. A angústia da Idade Média durou 1260 anos. Quando Roma perseguiu o povo de Deus por 1260 anos, 538 até 1798. Você já pensou se a última grande angústia também durasse 1260 anos? Impossível. Nenhuma carne se salvaria, todos morreriam. Por isso, louvado seja Deus, porque esta última grande angústia, seus dias serão abreviados. Como abreviados? Queridos, biblicamente falando, Deus usou um sistema para alongar o tempo. E Deus usa o mesmo sistema para abreviar o tempo. Para alongar o tempo, Deus pegou um dia e transformou em um ano. Um dia por um ano. Então os 1260 dias se transformaram em 1260 anos. Angústia da Idade Média. Mas agora esta angústia do tempo do fim. Jesus está dizendo que os dias serão abreviados. Como é que Deus pode abreviar o tempo? Biblicamente, ele usa o mesmo sistema para abreviar o tempo. Ele pega um ano e transforma em um dia. Para alongar o tempo, pegou um dia e transformou em um ano. Para abreviar o tempo, ele pega um ano e transforma em um dia. Portanto, queridos, a grande e última angústia, que vai começar com o decreto dominical, quando Roma cercará o povo de Deus e plantará no meio da cristandade o estandarte idolátrico romano, vai durar 1260 dias. Ou conforme John Paulin menciona no seu livro O Evangelho de Patmos, ele menciona que será de 3 anos e meio literais. Ou Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. Queridos, esta última grande angústia, ela será abreviada por amor aos filhos de Deus. E aqui começa falando no capítulo 24, verso 23. Para que não entendamos que isto se aplica ao passado,
O verso 23 é específico quando diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Está falando do momento em que Satanás vai personificar Cristo na terra. Jesus disse que isto seria um acontecimento escatológico, Satanás personificando Cristo na terra. No livro O Grande Conflito, Ellen White fala sobre o momento em que Satanás personificará Cristo na terra. Isso será depois do decreto dominical, depois do fechamento da porta da graça, no tempo da angústia de Jacó, no tempo da grande tribulação. Queridos, aqui nós estamos estudando sobre uma profecia que tem cumprimento na volta de Jesus. E aqui a parte de quarta-feira nos convida a ler o capítulo 24 e os versos 23 a 26. 23 a 26, exatamente o verso que nós acabamos de ler. Verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Quando Satanás personificar Cristo, a Bíblia está dizendo, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Quando a Bíblia diz, se possível fosse, está dizendo que não é possível. Não é possível por quê? Porque Satanás personificará Cristo na terra depois do fechamento da porta da graça. Quando o povo de Deus já está selado pelo selo do Deus vivo, e estão vivendo à vista de um Deus santo, sem um intercessor. Queridos, nós não seremos enganados por Satanás, porque nós estamos selados pelo selo do Deus vivo. Esta é uma profecia que vai se cumprir no período da angústia de Jacó. E está falando exatamente da volta de Jesus. Verso 25 diz, eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Satanás andará na terra, aparecendo em vários lugares, pregando sermões semelhantes aos de Jesus, fazendo milagres. Mas nós sabemos que é Satanás, não é o Cristo verdadeiro. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus será visível, assim como o relâmpago é visível. Todos o verão, Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Mateus capítulo 24, verso 29 e 30, fala que todas as tribos da terra o verão e lamentarão. É impossível ser uma volta de Jesus invisível, secreta? Não. A volta de Jesus é literal, é visível, todos o verão. Mas a volta de Jesus será precedida por sinais no sol, na lua, nas estrelas. Capítulo 24, verso 29 diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Esses sinais no sol, na lua, nas estrelas e o grande terremoto são profecias que também têm dupla aplicação. Não é somente a abominação da desolação do capítulo 24, verso 15, que tem duplo sentido. Todo o capítulo 24 de Mateus tem dupla aplicação. Queridos, nós temos que entender que houve um grande tremor de terra, 1755, o terremoto de Lisboa, anunciando a chegada do juízo em 1844. Em 1780, o sol escureceu, anunciando a chegada do juízo em 1844. A lua se tornou em sangue. Houve a queda das estrelas em 1833, anunciando a chegada do juízo, que todos pensavam que era a volta de Jesus, mas não, era o início do juízo celestial, que começou pelos mortos, no dia 22 de outubro de 1844. Essa profecia tem dupla aplicação, porque novamente vai se cumprir na geração que assistirá à volta de Jesus. Aleluia! Por isso diz aqui que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. E o verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A geração que assistir o sinal no sol, na lua, nas estrelas, também assistirá à volta de Jesus. Por isso Jesus diz, esta geração não passará sem que isto se cumpra. Quando Jesus fala de geração, está falando do povo, de um
de um povo que viveu durante um certo período de tempo. Quando ele falou da destruição de Jerusalém, falou: não passará esta geração sem que Jerusalém seja destruída. E agora haverá, antes da volta de Jesus, os sinais no sol, na lua, nas estrelas. E os que assistirem a esses sinais saberão que Jesus está chegando. Jesus está chegando. E eles também verão a vinda do Filho do Homem. E não somente os salvos, os ímpios, os perdidos também verão e assistirão à volta de Jesus. Porque o verso 30 diz: então aparecerá no céu, capítulo 24, verso 30, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as tribos da terra, todas as nações da terra, salvos e ímpios, terão que assistir à volta de Jesus. Os salvos assistirão à volta de Jesus com alegria, com felicidade, com lágrimas de regozijo e felicidade. E os ímpios assistirão à volta de Jesus com lágrimas de terror. Por isso, meus queridos, aqui nós vemos no verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Aí Jesus contou a parábola da figueira. E ao terminar de contar a parábola da figueira, diz assim o verso 34 do capítulo 24: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração se refere à geração que assistiu o sinal no sol, na lua, nas estrelas, que tem dupla aplicação. Ocorreram esses sinais anunciando a chegada do juízo, ocorrerão também esses sinais anunciando ao mundo e preparando o povo para a segunda vinda de Jesus. Mas antecedendo a segunda vinda de Jesus, vem o julgamento dos vivos, o selamento do povo de Deus e a aplicação do sinal da besta. Esta geração que assistir a esses sinais também assistirá à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos então Mateus capítulo 24 e os versos 23 em diante. Agora vamos ler com vocês o verso de Mateus capítulo 24, o verso 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Ninguém pode marcar uma data específica para a volta de Jesus. Mas alguns aproveitam este texto para falar que o povo de Deus não conhece o tempo da volta de Jesus. Não podemos confundir dia e hora com o tempo. Conhecer o tempo da volta de Jesus é necessário que saibamos. Saber o dia e a hora não é necessário. E não podemos nos aventurar, conjecturar, marcar datas. Não podemos. Eu gostaria de ler um texto do livro O Grande Conflito, que está na página 371. E esse texto que está na página 371 está falando exatamente a diferença entre saber o dia e a hora e saber o tempo da volta de Jesus. Observem o que Deus fala através da sua serva. Falando sobre Mateus capítulo 24, verso 3 e o verso 33, Ellen White comenta dizendo: não se deve permitir que uma declaração do Senhor destrua a outra, conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda. Você está entendendo, meu querido irmão? Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isto nos é exigido saber. Nos é exigido saber a proximidade da volta de Jesus, mas nos é proibido marcar dia e hora. Continua o texto. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas Deus deu a conhecer a Noé o tempo do dilúvio. Nós também recebemos de Jesus Cristo informações quanto o tempo da sua segunda vinda, embora sejamos advertidos para não marcar o dia e a hora da volta de Jesus. Daquele dia e hora ninguém sabe, mas nós deveremos nos manter vigilantes,
Na lição ainda de quinta-feira, na lição de quinta-feira fala sobre servos vigilantes. São aqueles que dizem, cedo virá o meu Senhor. Não sabemos o dia e a hora, mas será breve. Será breve. Eu tenho que viver pronto, vigilante, como se Jesus viesse hoje, porque eu posso morrer hoje. E se eu morrer hoje, a próxima vez que eu abrir os olhos, eu estarei vendo Jesus diante de mim, descendo do céu com poder e glória. Então, meus queridos, nós temos que viver prontos para a volta de Jesus hoje, sem nenhum pecado conhecido, acariciado. Não, temos que confessar os nossos pecados acariciados. Quem confessa os pecados está salvo. Quem não confessa os pecados está perdido. Mesmo que você esteja há 40 anos na igreja e seja um fiel líder da igreja, mas se você vive na prática de pecados conhecidos, você está perdido. Mas se você confessa os seus pecados diariamente e em nome de Jesus Cristo os abandona, você está salvo. Você pode ter a certeza da salvação em Jesus Cristo. Por isso, seja um servo vigilante. Aqui no capítulo 24, verso 39 em diante diz, e não o perceberam quando Noé entrou na arca. Eles viram Noé entrar na arca com seus filhos, com as suas noras, com a sua esposa. Eles viram, mas não perceberam. A diferença entre ver e perceber é fatal. Você pode estar vendo os acontecimentos que acontecem sucessivamente, rapidamente, agora no tempo do fim. Você pode estar vendo, mas você pode não estar percebendo. Você pode não estar percebendo o significado de que são sinais dizendo Jesus está voltando. E o verso 40, capítulo 24, verso 40, diz, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Na volta de Jesus, famílias serão separadas. Porque um será levado, o outro será deixado. A salvação é individual. Individual. E o verso 41 diz, estando duas moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. Verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não sabemos a hora. Mas no livro Grande Conflito, página 371, diz, é-nos exigido saber o tempo da proximidade. Se está muito longe, se está perto. Isso nos é exigido saber. E então no verso 44 diz, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus Cristo está voltando, meu querido irmão. Louvado seja Deus por esta lição falando sobre eventos finais. Deus quer que você se prepare para esse dia. Deus quer que você se prepare para o encontro com Jesus hoje, porque podemos morrer hoje. Tarde virá o meu Senhor, é o servo negligente. Isso é o que o servo negligente fala e assim ele vive. Cedo virá o meu Senhor. Esta é a frase do servo vigilante. Assim ele fala, assim ele pensa e assim ele vive, pronto para encontrar-se com o Senhor. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo e encha você da paz e da paixão pela volta de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor.